Olá, pessoal. Então, eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre a geometria dos números, porque eu percebo que tem muita coisa ensinada sobre os números que é ensinada como macete e quando, na verdade, tem uma imagem por trás, tem um entendimento por trás, que é o entendimento dado pela geometria. Então, quando você aprende com macete, você decora, às vezes é importante, mas logo você esquece e não entende o que está acontecendo. Então, a geometria ajuda a gente a entender justamente porque dá imagens, não só para a gente entender e lembrar, mas são imagens para a gente pensar, beleza? Então eu vou começar aqui com uma coisa que eu vejo que muita gente decora, mas não entende por quê, que é essa famosa história, né? Por que, que o menos um vezes menos um é mais um? Isso aqui às vezes é ensinado com aqueles macetes amigos do meu inimigo, aquelas besteiras, né? Quando na verdade isso aqui é um fato geométrico muito simples. E o que a gente precisa entender, para entender esse fato geométrico, é entender o que significa multiplicar qualquer coisa por menos um. Beleza? O, isso é uma coisa muito bacana da matemática moderna, do século XX para cá. A matemática começou a parar de pensar nessas coisas, do que as coisas são, e começou a pensar muito no que elas fazem. Então o que está pensando é que isso, o que multiplicar com menos um faz? Tá? E aí pensa assim, vamos pegar um caso simples. Pega o caso do um. O que é menos um vezes um? Bom, menos um vezes um é menos um. Né? Então, o que está acontecendo geometricamente aqui? Vamos pensar na reta dos números. Você tem os números, você tem aqui o zero, o 1 está aqui. E aí eu estou pegando um e multiplicando por menos um. Qual é o efeito que isso tem? Ele dá menos um. Então você pode, tem dois jeitos de pensar o que está acontecendo aqui. Você pode pensar que você tem um espelho aqui e multiplicar por menos um é pegar essa imagem espelhada. Se eu fizer a mesma coisa com outro número, por exemplo, 2, o que é menos um vezes 2? É menos 2, né? Então eu estou pegando 2 e estou vendo 2 no espelho, na imagem espelhada. Então multiplicar por menos um, você pode pensar que é esse processo de pegar a imagem espelhada. Esse é um jeito de ver. E aí se você ver assim, fica claro por que menos um vezes menos um é mais um. Porque se eu pego o menos um e vejo a imagem espelhada dele, então aqui, se eu botar menos um aqui no lugar do 2, significa que eu estou pegando agora a imagem espelhada não do um, mas a imagem espelhada do menos um. E a imagem espelhada do menos um volta para um. Tá? Então, se eu pegar a imagem espelhada da imagem espelhada, volta para onde eu estava. Beleza? Então, é uma explicação geométrica bem clara de por que isso aqui é assim. Tem uma explicação alternativa, também geométrica, que eu acho mais interessante porque permite a gente ir além do, desse caso aqui, permite a gente entender outros casos, que aí você, em vez de pensar que eu estou espelhando, em vez de pensar que multiplicar por menos um esse cara é espelhar, tem uma outra coisa que eu posso fazer que tem um resultado igual, que na verdade o que eu estou fazendo é girar. Estou girando 180 graus. Então multiplicar por menos um também é girar 180 graus. Então, se eu estou no 1 vira 180 graus, eu caio aqui no menos um. A mesma coisa se eu faço com outros números. Pego, por exemplo, 2. Pego 2. Tá aqui. Então, e aí multiplicar por menos um é pegar esse cara e virar 180 graus. E ele cai no menos 2.
Beleza? E aí, então o que vai acontecer se eu pegar o menos 1 e girar 180 graus? Pega o menos 1, agora gira 180 graus daqui para cá, né? Continua girando 180 graus. E aí cai de volta no 1. Beleza? E dá uma outra explicação para isso aqui. Você pode pensar que multiplicar por menos 1 uma vez, você começa do 1, né? É como se você tivesse um 1 aqui. E a primeira operação é pega esse 1, gira 180 graus. Depois a segunda é pega o resultado disso, que deu menos 1, gira 180 graus de novo. Isso volta para onde você começou, que é esse cara aqui. Beleza? Então menos 1 vezes menos 1 é mais 1, porque você está girando 180 graus duas vezes. E volta de onde você começou. Muito claro, né? Muito simples, sem nenhum mistério, sem nenhum macete. Beleza? Aí acontece uma coisa interessante nos números que a gente está considerando aqui, que é o seguinte. O que acontece se eu pegar um número e pegar o quadrado dele? Ó, se eu pegar um número positivo, né? O positivo é o número que está aqui. O quadrado dele é ele vezes ele mesmo, né? Então, número positivo vezes número positivo dá um número positivo. Né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 4 dá 16, e assim em diante. Agora, se eu pegar um número da reta aqui e pegar um número negativo e fizer o quadrado dele, o que acontece? Se o x for negativo, se o x estiver aqui, vai ter um menos aqui e vai ter um menos aqui. Né? Esse menos com esse menos, quando eu fizer o produto, vai dar mais. Então, esse resultado, por mais que o x seja negativo, também vai dar positivo. Então, quadrado de números reais, que a gente fala, é positivo e pode ser zero no caso do x ser zero. Beleza? Então, isso uma consequência imediata disso aqui. Tá? E aí, isso é razoável. Né? Quando a gente pensa em quadrados, uma maneira de pensar geometricamente em quadrado, que a gente está pensando num quadrado mesmo, por isso que tem esse nome, que o lado é x, né? E aí x vezes x é a área desse quadrado. E, de certa maneira, eu estou dizendo que a área vai ser sempre positiva. Tá? Mas acontece o seguinte, acontece que as coisas nem sempre são assim tão simples na vida. E quando você começa a considerar equações que têm esses quadrados e você quer resolver para x, rapidamente aparecem equações da seguinte maneira. X ao quadrado igual a menos 1. Então, mesmo as equações que a gente estuda lá no ensino médio, mais simples, pode aparecer uma situação dessa. E aí, quem é o x? Bom, pelo que a gente viu aqui, não tem nenhum número na reta que o quadrado dê menos 1. Qualquer número na reta aqui, o quadrado nunca vai dar um número negativo, muito menos menos 1. Mas o que você pode fazer é sair da reta. Você pode pensar geometricamente. Tá, não é um número real, mas é um número que tem que ter qual efeito? Tem que ter o seguinte efeito. Tem que ter o efeito de, se eu pegar ele e multiplicar ele por ele mesmo duas vezes, tem que dar menos 1. Né? Isso é isso daqui. Que operação geométrica eu posso fazer com um número? Começa com 1, faz essa operação geométrica, depois não pega o resultado disso, faz isso de novo, e aí me permite sair do 1 e cair no menos 1. Qual a operação geométrica que eu faço duas vezes, que eu saio do 1 e vou para o menos 1? Bom, a gente já viu uma operação geométrica que eu faço uma vez e vou do 1 para o menos 1. Né? Se eu... A operação geométrica que eu posso fazer para vir aqui para cá,
é girar 180 graus. Uma operação geométrica que eu faço só uma vez. E qual operação geométrica eu posso fazer repetidamente 2 vezes e chegar aqui e vir para cá? Aí tá claro, né? Girar 90 graus. Então, o x, que é a solução dessa equação, é um número que, se eu multiplico por ele uma vez, que é esse primeiro pedaço aqui, ele sai da reta. Ele gira 90 graus. Aqui seria esse número x. Um número que não está na reta, como a gente viu que não era para estar, né? Mas aí, se você faz de novo, multiplica por x de novo, qual é o efeito? É aquela história que a gente fala, não é o que o x é, o que o x faz. Qual é o efeito? O que o x faz com ele mesmo? Gira mais 90 graus. E aí chega aqui. Beleza? Então, esse cara girar 90 graus, o número que faz isso, quando você multiplica, é o número que, quando você multiplica ele por ele mesmo 2 vezes, dá menos 1. Esse x é o tal número imaginário que a gente chama de I. Beleza? E aí, como o quadrado dele é o menos 1, ele é a raiz quadrada de menos 1. E aí aquela história, assim, raiz quadrada de menos 1 parece um negócio super esotérico, mas se você enxerga assim, ó, raiz quadrada de menos 1 tem que ser o cara que eu, né, não é o que ele é o que ele faz. Tem que ser o cara que, se eu aplico no 1 2 vezes, a operação geométrica que eu aplico no 1 2 vezes, eu vou do 1 para o menos 1. Aí é só, em vez de rodar 180 graus, roda 90 e depois roda 90. Então, por isso que eu digo que o I é girar 90 graus. Não tem nada imaginário nisso aqui, né? Nada mais concreto do que girar 90 graus. Beleza? Ou seja, multiplicar por I é girar 90 graus. E aí, se você está na reta, multiplica por 90 graus, você sai da reta, né? E aí, quando você considera todos esses números, tanto os reais quanto os imaginários, você tem um plano de números agora. Esse é o chamado plano de Argand-Gauss, né? Que é essa descoberta que antes do Gauss, o pessoal já começou, quando o pessoal começou a resolver esse tipo de equação, que, aliás, começou com os árabes, que eles começaram a avançar essa teoria de resolver a equação, chegou-se nessa necessidade de dar um sentido para isso aqui. Eles simplesmente não davam sentido, resolviam algebricamente. E demorou um tempo até o Gauss sacar que, daí, esse nome imaginário também veio daí. Mas o Gauss sacou que não tem nada de imaginário aí. Isso é bem concreto. Isso aí é geometria. Beleza?